Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui. Samuel então correu para onde Eli estava. O Senhor me chamou? Estou aqui. Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli. O Senhor me chamou? Estou aqui. Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava. O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando. Nós vivemos, irmãos, numa geração totalmente perdida quando o assunto é cosmovisão. Essa palavra cosmovisão, ela foi divulgada através de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Você já deve ter ouvido falar dele. E ele apresentou então esse termo cosmovisão, afirmando que ser o conjunto de crenças fundamentais através das quais nós vemos o mundo. Então, quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando da nossa visão da vida e do mundo. Hoje eu tive o privilégio de conhecer a irmã Marina, lá na casa do reverendo Edermanson, e ela já vivia um pouquinho mais do que eu, e ela falou assim: pastor, como as coisas estão diferentes. E é verdade. Ao longo dos anos, a cosmovisão, ela mudou drasticamente. A maneira que a irmã Marina via o mundo, a vida e o mundo, quando ela era uma jovem, é diferente da maneira que eu vi o mundo quando eu tinha meus 22 anos também. Era diferente da forma que o seu pai via o mundo quando ele também era jovem. E a sua forma de ver a vida e o mundo é diferente da maneira que eu via também na minha mocidade. Por quê? Porque as crenças mudaram. A base das crenças mudaram. E isso começou após o iluminismo. Aquele movimento que surgiu na Idade Moderna, lembra?
principalmente lá na França. E o que esse movimento fez? Ele tirou a fé e colocou então a razão ou o ser humano como supremo. Ele colocou a razão em lugar da fé. Ou seja, o homem passou a ser a medida de todas as coisas. Repito, o homem passou a ser a medida de todas as coisas. E isso trouxe então consequências para essa geração. Essa geração perdida no meio da qual nós estamos vivendo. Quais são as consequências? É uma geração hedonista. É uma geração que busca o prazer acima de qualquer coisa. É também uma geração relativista. Ou seja, não existe verdade absolutas. O que é verdade para o reverendo Edermanson, talvez não seja verdade para a Andressa. E o que é verdade para a Andressa também não é verdade para mim. Então fica mais ou menos como o que a Bíblia fala na época dos juízes. Cada um vivia da maneira que achava melhor, achava certo. Não existe verdades absolutas. Também, como consequência, gerou uma geração pragmática, ou seja, os fins justificam os meios. Não importa os meios que você vai utilizar para obter os seus fins. E aí nós vivemos uma geração completamente distorcida na sua cosmovisão. O texto que nós lemos traz uma informação para nós interessante, porque no primeiro versículo diz assim, olha aí na sua Bíblia: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Quem era Samuel? Samuel era um milagre de Deus. Samuel era filho de uma mulher estéril. Era filho de um homem que praticava poligamia. Mas a Bíblia diz que um dia a mãe de Samuel, Ana, ela orou. E ela orou com fé. Ela orou com vontade de ser ouvida por Deus e foi ouvida por Deus. E Deus então visitou aquela mulher. E a Bíblia diz que ela deu à luz ao menino, chamou Samuel. E ela cumpriu o voto que ela havia feito com Deus naquela oração. De que se Deus lhe desse um filho varão, ela iria dedicá-lo ao Senhor, consagrá-lo ao Senhor. E Samuel, ainda muito jovem, estava perante o Senhor, como diz o texto aí. O que nós temos de semelhante com Samuel? Primeiro, todos nós somos milagre de Deus. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente. Todos nós nascemos com um propósito determinado de Deus. Deus trabalha com propósitos definidos, diz a Bíblia. Repito, você não é acidente. Você existe segundo o propósito de Deus. E você existe para a glória de Deus. Será que é possível conhecer a Deus nessa geração perdida? Será que é possível ouvir o chamado de Deus nessa geração perdida, onde a palavra do Senhor é muito rara e as visões não são frequentes? Vamos aprender algumas coisas com Samuel. E eu gostaria de propor a vocês o tema Samuel, um jovem disposto. Porque talvez uma palavra que define a juventude seja disposição, seja energia, não é verdade? Então, Samuel, um jovem disposto. E o que nós vamos aprender com Samuel? Nós vamos aprender que Samuel... Não está mudando aqui. Ih, rapaz. O problema é aquela peça que fica entre o bichinho aqui. Mas, pensando um pouquinho, será que é possível nós conhecermos a Deus? Há uma frase de Spru, muito inteligente essa frase, que eu queria trazer para você. Vamos ler juntos? No coração da teologia reformada, e nós somos uma igreja reformada, amém? Somos cristãos reformados, e está a afirmação de que a teologia é o quê? Vida. Pois teologia é o conhecimento de Deus.
E não há conhecimento mais importante para informar nossas vidas do que o conhecimento de Deus. Esse pastor, ele divulgou essa frase que eu achei muito legal, Josemar Bessa. Ele diz: engraçado, os jovens aprendem filosofia, física, matemática, química, mas a igreja acha que eles não conseguem aprender teologia, e então dá a eles o quê? Entretenimento. Mas o testemunho de Samuel vai nos dizer que é possível nós conhecermos a Deus, é possível nós respondermos ao chamado de Deus. E o que nós vamos aprender agora com Samuel? É que Samuel, ele era um jovem disposto a servir a Deus. Veja o verso 1. Verso 1, então, diz que certo dia, deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, Samuel então ouve alguém chamando ele: Samuel, Samuel. Ele diz: eis-me aqui. Ele corre até Eli e diz: eis-me aqui. E ele falou: eu não te chamei, torna a deitar-te. Pela segunda vez ele ouve alguém chamá-lo. Ele achou novamente que era Eli. E a Bíblia diz que Eli falou: olha, não te chamei, torna a deitar-te. E a Bíblia diz então, ele entendeu que era o Senhor e falou: olha, você vai responder assim: fala que o teu servo ouve. O que nós enxergamos aqui em Samuel? A disposição para servir a Deus. Servir a Deus. A Bíblia usa, irmãos, muitas palavras e títulos para definir quem nós somos. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos noiva de Cristo. Sim ou não? A Bíblia diz que nós somos lavoura de Deus. Sim ou não? A Bíblia diz que nós somos edifícios de Deus. Sim? E uma que o povo gosta muito. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Aliás, o apóstolo João, ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filho de Deus. Esse foi o versículo que eu grifei na minha primeira Bíblia. Aquele versículo lá de João, capítulo 1, que diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas talvez a palavra mais usada para definir quem nós somos é a palavra servos, irmãos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, você vai encontrar a expressão servos para se referir ao povo de Deus. Logo, você e eu, todos nós, somos servos do Senhor. E vamos pensar um pouquinho sobre o que é ser um servo do Senhor. No Novo Testamento, as palavras que mais aparecem para designar o servo do Senhor são, primeiro, a palavra doulos, que significa escravo. Paulo usou muito essa palavra nas suas epístolas. Doulos, que descreve no contexto então do Novo Testamento, aquele que tem um compromisso direto com Deus. É aquele que serve então diretamente ao Senhor. E graças a Deus, hoje, por causa de Jesus, nós temos então acesso direto a Deus. Não é isso que o autor de Hebreus diz para nós? Que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Mas a segunda palavra usada no contexto do Novo Testamento é a palavra leitorgos, que significa o edificador, e refere-se àqueles irmãos, aquelas pessoas que servem ao Senhor, sendo um canal de bênção para os seus irmãos. Então hoje, os irmãos que ministraram o louvor aqui, eles são leitorgos. Essa palavra é de onde vem a nossa palavra liturgia. Todos que estou pregando a palavra do Senhor hoje, então, um leitorgos, é aquele que serve a Deus, edificando a igreja, edificando os irmãos. A irmã Marina diz que gosta de visitar, gosta de levar a palavra dos seus irmãos. Leitorgos, servo do Senhor. E a outra palavra usada é aquela palavrinha que acabou se tornando uma referência de oficiais aqui na igreja, que são os diáconos, o modormo. É aquele que serve ao Senhor
através do serviço à comunidade. Então, servo é aquele que exerce uma função no reino de Deus. Lembra que a igreja, ela é o corpo de Cristo? E nós somos o que nesse corpo? Nós somos os membros. Individualmente, nós somos os membros. Então, todos nós somos chamados para exercer uma função no reino de Deus. O Salmo 100, que é um salmo que fala do culto integral, ele diz que o culto envolve celebrai ao Senhor com júbilo. Ele diz que nós precisamos congregar, apresentar-vos a Ele com cântico, mas ele diz que o culto integral envolve também o serviço, o ato de servir a Deus, servir ao Senhor com alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipos, a igreja de Filipe, ele fez um desafio. Ele diz àquela igreja: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Todos nós precisamos ter disposição para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas nós ainda vamos aprender com Samuel, que Samuel era um jovem disposto a ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz então que ele para e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Teu servo ouve. Uma pesquisa que eu tive acesso há um tempo atrás, sobre a leitura da Bíblia, ela divulgou que 44% das pessoas leem a Bíblia quando tem vontade. 44%. 35% leem algumas vezes por semana. 13% simplesmente não leem. Mas pasmem, apenas 8% leem a Bíblia todos os dias. Não é de se admirar, porque nós temos uma igreja muitas vezes tão fraca. Porque nós encontramos tantos escândalos nas igrejas. O Salmos 19, falando sobre o valor da palavra de Deus, diz que a palavra do Senhor nos dá sabedoria. A palavra do Senhor ilumina os nossos olhos. A palavra do Senhor restaura a nossa alma. O Senhor Jesus já havia afirmado que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É um desafio para nós ouvir a palavra do Senhor. É por isso que lá no livro de Apocalipse, repetidas vezes aparece aquela expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estava ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes recentemente, e ele pregando essa passagem lá de Apocalipse, ele diz assim: olha, recentemente eu tive a oportunidade de visitar essas igrejas. Não encontrei uma daquelas igrejas lá. O que eu encontrei foi apenas destroços e pó. E ele disse que chorou lá. E ele diz: sabe por que nenhuma daquelas igrejas estão lá? Sabe por que nenhuma daquelas igrejas prevaleceram? Porque não ouviram o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos no tempo da graça. O Espírito de Deus habita em nós. Que bênção, nós temos acesso à palavra de Deus. É tão fácil você encontrar uma Bíblia hoje. Você encontra a Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do líder, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da criança que ora.
a palavra do Senhor já não é tão rara como era nos dias de Samuel. E nós precisamos, à semelhança de Samuel, ter disposição em ouvir a palavra de Deus, irmãos. Ouvi-la constantemente, dia e noite. Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo diz para Timóteo: olha, persiste em ler, em exortar. Tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, será salvo tanto a ti, como aqueles que te ouvem. Por que há tanta heresia no meio da igreja? Porque o povo sequer conhece a razão da esperança que é em vós. Em Belo Horizonte, eu peguei carona com um casal da igreja uma vez, e eles tinham assistido uma reportagem que tinha passado no Fantástico. A reportagem me parecia que tratava de uma múmia, uma criança, a múmia de uma criança que foi encontrada, e era uma terça-feira, o culto lá era terça e quinta, e eles estavam me levando para casa, e eles falaram assim: pastor, o senhor assistiu o Fantástico? Eu falei: não assisti. Mas pastor, o senhor tinha que ver, olha, o processo de embalsamento foi tão bem feito, que a criança parecia que tinha morrido naquele dia. Eu falei: não, mas que interessante, hein? Aí a menina soltou o cinto de segurança, ficou de joelho assim no banco de um palio lá, e falou: pastor, não era legal se tivesse mumificado Jesus para nós vermos ele como ele era? Detalhe: presidente da MP. Na minha cabeça, eu comecei a frase assim: eu sou a tonta. Mas eu sou a tonta não saiu, né? Eu só falei assim: filha, não dava tempo não. Ele ressuscitou. Se lembra não? E quanto a vê-lo, nós iremos vê-lo. Um dia ele voltará, não embalsamado, voltará vivo. Na sua coxa direita estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia nós o veremos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que a gente ouve essas besteiras? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Esse foi o problema que levou Eva a cair. Reverendo Lenísio, grande pastor que nós tivemos lá em Sergipe, que saudade do reverendo Lenísio. Ele disse uma vez, estava orando com minha irmã, e a irmã falou assim: Senhor, como diz a tua palavra, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Senhor, faz a tua obra. Será que nós não sabemos nem o que é que Deus falou, irmãos? Nós, a semelhança de Samuel, nós precisamos ter disposição para ouvir a palavra de Deus. Meu filho gosta de história, gosta de biologia, assim como nós estudamos história, biologia, matemática, geografia. Nós precisamos ler a palavra de Deus, irmãos. Só assim a palavra de Deus será a palavra de Deus na nossa boca. E só assim nós poderemos dar frutos para a glória do Senhor. Mas Samuel era um jovem disposto a ouvir a palavra, a servir a Deus. O verso 15 lá diz, né? Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, serviu a Deus. Mas a Bíblia diz que ele era um jovem disposto a ouvir a palavra de Deus, mas ele era um jovem disposto a anunciar a palavra de Deus. Veja o verso 16. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que o Senhor te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse-lhe: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Ele tinha uma mensagem, e olha que não era uma mensagem fácil de transmitir, né? Porque os filhos de Eli eram sacerdotes corruptos. Veja na sua Bíblia aí, no capítulo 2, dá uma olhada rapidinho aí, o verso 12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Imagina, o pastor da igreja é filho de Belial. Filho de Belial, e não se importavam com o Senhor,
pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, e com um garfo de 3 dentes, só podia ser garfo de 3 dentes mesmo, né? Garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia a Siló, e Deus já tinha trazido uma palavra de juízo para Eli. E Deus confirmou a Samuel a palavra de juízo que traria sobre a família de Eli. Samuel tinha uma mensagem, mesmo sendo uma mensagem dura, ele anunciou a mensagem. Você tem uma mensagem, meu irmão, da parte do Senhor. Todos nós fomos chamados, temos um chamado e recebemos uma mensagem do Senhor, o Evangelho. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. E nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos abrir a nossa boca e levar a palavra de Deus às pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas, elas não têm preconceito com Jesus. Elas não têm preconceito com o Evangelho. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem a igreja Ebenezer. Nós estamos num bairro de periferia, lá em São Vicente, mas é um bairro populoso, 17 mil habitantes. A nossa igreja está localizada na avenida principal do bairro, em frente à Caixa Econômica Federal. Eu já contei. Por volta, passa 400 pessoas por hora naquela igreja. Em 1 hora, às vezes eu vou lá para a calçada panfletar, já entreguei 400 folhetos por hora. Só Deus sabe quantas mil pessoas eu já abordei naquela calçada, em frente à nossa igreja. E eu acho que nenhuma dezena de pessoas recusou receber os folhetos. E nunca foram grossos comigo. Eles não têm ojeriza a Jesus. As pessoas têm preconceito com a igreja. E com alguns tipos de igreja eu também tenho. Com algumas igrejas que não reconhecem o senhorio de Jesus. Algumas igrejas que está aí para manipular as pessoas. Igrejas onde tem estrelas, aí eu também tenho dificuldade com essas igrejas. Então eles não têm muita coisa diferente da gente no que diz respeito ao Evangelho. Mas as pessoas, elas gostam de ouvir a respeito de Jesus. Faça o teste, pega um violão, vai 5 jovens ali do outro lado da calçada, começa a cantar uns hinos, os corinhos, e começa a falar de Jesus para você ver se as pessoas não chegam para ouvir. Na minha época de Jesus, quantas vezes eu apresentei alguns teatros lá em Aracaju, em outras cidades de Sergipe, e as pessoas paravam para ouvir a pregação. A igreja tem uma mensagem, você tem uma mensagem, você tem um chamado para anunciar a palavra de Deus. A igreja, em relação ao mundo, ela existe para testemunhar. Agora é triste constatar que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Conheço o reverendo Edermantes, a gente andou junto há muito tempo, ganhador de almas. Eu já tive a alegria de conduzir algumas pessoas a Cristo. Já tivemos a oportunidade de sentir dor de parto. Mas apenas 5% dos crentes levaram alguém a Cristo. Isso é desesperador. Sabe por quê, irmãos? A grande maioria das pessoas convertidas, o primeiro contato delas com o Evangelho não foi através da televisão. Alguém aqui converteu através de um programa de televisão? Levanta a mão para me ver. Olha só. Alguém aqui converteu através de um programa de rádio? Levanta a mão, por favor. Mas quem aqui converteu através de um parente, de um amigo, até mesmo de um estranho que parou para falar do Evangelho para você? Para você ver, né?
nós deveremos anunciar mais a mensagem do Senhor. Reverendo Hernandes, ele diz que a igreja como sal, ela exerce uma influência invisível. A igreja como luz, ela exerce uma influência visível. E a igreja como perfume de Cristo, ela exerce uma influência notada. E lembre-se que não é apenas o reverendo Edermandes o que tem o ministério integral. Todos nós temos. Não tem como você ser sal e luz em tempo parcial. Isso é um ministério integral. Todos nós temos ministérios. A evangelização da igreja, queridos, não é um programa, mas é um estilo de vida. O projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a todo mundo, a cada criatura, em cada geração. A Bíblia diz que Samuel relatou toda a visão e não encobriu. Sabe o que eu vi hoje aqui? O que eu estou vendo hoje aqui? Jovens dispostos. Gente cheio de energia. E nós precisamos canalizar essa energia através de uma teologia saudável. Teologia que gera vida. O verdadeiro conhecimento de Deus. Nós precisamos, amados, de uma teologia que gere jovens dispostos a servir a Deus, dispostos a ouvir a palavra de Deus, dispostos a proclamar a palavra do Senhor. Para nós pensarmos um pouco, que efeitos o Evangelho tem produzido em sua vida? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela frutifica nas nossas vidas. O Evangelho tem revolucionado a sua forma de pensar, agir, de ver o mundo. Que Deus nos abençoe nessa missão impossível para nós, mas possível para Deus. Que Deus encha o seu coração. Que você seja um jovem cheio do Espírito Santo e que influencie toda essa geração perdida na qual nós vivemos entre elas. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, eu louvo o Senhor por ver tantos jovens nessa igreja, aqui nessa noite. Te louvo pela vida deles, ó Deus, porque com eles está a disposição, está a força. E a nossa oração é que o Senhor se revele a esses jovens. E que eles, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, sejam instrumento em Tuas mãos, para influenciar a nossa geração. Ainda na vida de muitas pessoas, a palavra do Senhor é rara. As visões não são frequentes, mas que o Senhor nos use para anunciar a Tua palavra a eles, para a honra e glória do Teu nome. E que o Senhor, ó Deus, converta famílias inteiras, multidões de jovens, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria, viu, irmãos, estar aqui com vocês, poder falar da palavra do Senhor para esses jovens tão abençoados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.